Hoje iremos falar sobre um caso de traição que acabou não dando muito certo para uma das partes. Então se você curte esse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o like aí embaixo, se inscrever se você é novo por aqui e de comentar aí no vídeo, sempre rola uma discussão bacana aí nos comentários. Então vamos debater aí sobre o assunto. E antes da gente ir pro assunto do vídeo, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. Pessoal, a eGift Bazar agora se chama Bonox. Para vocês que não conhecem, a Bonox é um site de gift card para jogos, para aplicativo de celular e também para serviços do dia a dia, como Uber, Netflix e iFood. E além de todos os jogos atuais, agora eles estão com os novos gift cards do Legends of Runeterra e do TFT. A mudança da marca se deu para ela poder crescer globalmente e sinceramente, o site teve toda uma mudança e tá todo bonito. Agora você pode buscar exatamente pelo que você quer usando a ferramenta de busca, além de poder comprar vários gift cards de uma vez só, e a cada dia eles melhoram a experiência do usuário. E assim como funcionava na Gift Bazar, o site continua com seus mais de 500 mil clientes, é super confiável, seguro e rápido de adquirir os gift cards. Eles estão com uma nova engine no site que possibilita implementações ágeis, então toda novidade vai aparecer aqui rapidamente e sim, eles continuam dando os eventuais descontos em alguns gift cards. Então vale a pena ficar de olho no site deles, beleza? Eles aceitam diversos métodos de pagamento, inclusive o Pix, que facilita muito para poder fazer compras. E muito obrigado Bonox por patrocinar esse vídeo. O link tá na descrição e vamos ao nosso assunto. Robert Pointer, de 47 anos, era um bombeiro renomado, muito respeitado por toda a sua equipe justamente por ser um trabalhador sério que sempre procurava agir da forma mais coerente possível em sua profissão. Bob, como era chamado, trabalhava no departamento de bombeiros do Parque Universitário em Royce City, no Texas, há mais de 12 anos e tinha sido promovido a capitão em 2012. Bob era tão dedicado ao seu trabalho como servidor público que se voluntariou nas forças de apoio da busca por vítimas do furacão Katrina, que vitimou mais de 1.800 pessoas em 2005. Houve um momento na carreira de Bob que marcou não só ele, mas todos que estavam ao redor na situação, que foi justamente uma ação que resumia o amor dele pela profissão. Ele estava trabalhando para apagar o incêndio de uma casa de uma família, e a criança dessa família estava em total choque, e ele foi o único bombeiro ali a tentar acalmar a criança. Assim que viu a menina chorando, Bob tirou algum tempo para explicar a situação para ela, dizer que estava tudo bem, que eles estavam seguros, e fez de tudo para acalmá-la. Isso mostra claramente quem Bob era e o cuidado e respeito que tinha pelo seu cargo. Bob foi casado com Amy Pointer, eles se conheceram no colégio, estavam casados há 20 anos e tinham duas filhas, a Natalie e a Nicole. A família aparentemente se dava muito bem, eles não costumavam se desentender e quando isso acontecia, resolviam rapidamente. Em suma, a família Pointer era bem feliz. Só que em determinado momento, Amy começou a perceber mudanças no comportamento de Bob, parecia que estava sempre escondendo alguma coisa. As filhas dele começaram a investigar isso a fundo e descobriram que Bob tinha um segundo celular. Por meio dele, elas encontraram evidências de que ele estava traindo Amy. A amante era uma mulher chamada Chase Morman, de 20 anos. Eles se conheceram por meio de um amigo em comum e Chase afirma que, pelo que Bob apontava, parecia que ele e Amy estavam em processo de separação. Ela estava determinada a ficar com ele, mas Bob estava um pouco preocupado com isso, não só pelo casamento dele, mas por Chase ser 18 anos mais nova que ele. Mas ela não desistiu e começou a ir no departamento de bombeiro buscando informações sobre ele e sempre que o encontrava deixava claro suas intenções. Eles começaram a sair em dezembro de 2007 e não demorou até que o casamento de Bob e Amy acabasse de fato. As filhas do casal ficaram abismadas com a situação, sem acreditar que seu pai estava traindo sua mãe com uma mulher tão nova. A relação dos dois parecia escalar mais e mais a cada dia que passava e em maio de 2009, Chase descobriu que estava grávida. No dia 28 de dezembro de 2009, eles se casaram e pouco tempo depois tiveram uma menina. O casamento se manteve por mais 7 anos, mas não era um relacionamento calmo e estável, muito pelo contrário. Chase disse que eles acabaram se desgastando muito e que isso rolou de maneira natural, não teve um evento em específico que desencadeou isso, mas ela sentiu que ele não a amava da mesma maneira que ele amava a Amy, e parecia que estava meio arrependido de ter se separado. Além disso, Chase começou a afirmar que Bob estava ficando muito estressado e brigava com ela por
qualquer motivo. Isso teria acontecido, segundo ela, porque ele começou a fazer um tratamento ali com testosterona e o seu nível de agressividade aumentou. Amy, por sua vez, disse que ele já fez esse tratamento antes e que o comportamento dele nunca tinha mudado. Aliás, ele nunca chegou a levantar a voz pra ela durante 20 anos de casamento. As filhas deles, a Natalie e a Nicole, confirmaram que isso nunca aconteceu. Nicole inclusive chegou a morar algum tempo com Bob e Chase e disse que no período que estava lá nunca viu nenhuma demonstração de agressividade que Chase alegava. Chase disse que nunca denunciou os abusos que sofreu por medo de Bob perder o emprego, já que ele era funcionário público. Ela também disse outro motivo pelo qual Bob teria parado de amá-la, que é que ela tinha perdido muito peso desde que eles começaram a namorar. Do início do relacionamento até 2016, Chase perdeu mais de 40 quilos e, segundo ela, Bob gostava de mulheres mais cheinhas e não estava contente com essa mudança. Frustrada com a falta de atenção do marido e se sentindo muito bem com a sua aparência, Chase decidiu que era hora de procurar outras pessoas, principalmente que fossem mais novas que Bob. Nicole e Natalie dizem que era perceptível que Chase estava traindo Bob e que nesse momento ela passou a tratar não só suas duas enteadas muito mal, como a própria filha também. Quando Bob trabalhava à noite, a Chase saía e deixava sua filha de 4 anos sozinha, enquanto ela ia sair com outros caras. Ela dizia que estava indo pra academia, mesmo que fossem horários completamente aleatórios, como um dia de madrugada, outro dia de manhã. Então a filha do Bob, a Natalie, resolveu contar pra ele sobre essas escapadas que ela tava dando e ele ficou muito bravo. Ele chegou a entrar com pedido de divórcio, mas acabou voltando atrás e resolveu tentar mais uma vez com Chase, não por amor, mas sim pelo fato de Bob encarar o casamento com Chase como a sua última chance de ter uma vida normal. Ele já tinha mais de 40 anos, no segundo casamento não estava dando certo, ele não queria perder a filha mais nova, então decidiu que não ia mais pedir o divórcio. Porém, Bob não confiava em Chase e então instalou câmeras em pontos estratégicos da casa, como na porta de entrada, onde ele conseguia ver toda vez que ela saísse e com quem que ela estava saindo. Foi essa câmera que captou, em um determinado momento, um dos vários namorados de Chase batendo na porta da casa e Chase correndo para atendê-lo com medo de alguém perceber. Bob obviamente não estava feliz e conversava sempre com seus colegas de trabalho sobre como o casamento dele estava terrível e que ele não estava aguentando mais, e ainda que os colegas de trabalho dele dissessem que já era hora de terminar, Bob ainda queria dar mais uma chance para Chase e ele decidiu que levaria ela e a filha para o México. Essa viagem era uma tentativa de reacender a paixão entre os dois, mas como já era esperado, não funcionou. Enquanto estavam no México, Bob pegou Chase falando com um dos amantes no telefone. Quando voltaram de viagem, Bob falou aos colegas que realmente não ia dar mais e que ele ia ter que entrar com um pedido de divórcio novamente, dessa vez pra valer. Mas infelizmente ele não teve tempo suficiente pra poder fazer isso. No dia 9 de setembro de 2016, a Chase ligou pra polícia desesperada. Okay, calm down. Where are you at? She's pinging on Kenner at 2595 and she's extremely out of breath. She sounds like she's running. 38, we're out with that female. 25. Eles estavam em uma estrada de terra usada majoritariamente para tratores e isso chamou a atenção dos policiais que foram atender a chamada. Segundo Chase, ela se perdeu e entrou na rua errada e acabou atolando o Jeep em uma poça de lama. Em seguida, ela ligou pro marido e pediu para que ele fosse ajudá-la. Porém, quando ele chegou ao local, um homem desconhecido saiu entre as plantas e atirou na cabeça de Robert. What's going on? My husband, he went to go help me. My Jeep is stuck in the back, around the corner, and he's been shot in the head, please. Is he okay? I need to know if my husband is okay. A polícia sentiu que algo estava muito errado assim que chegaram no local e a história sem noção de Chase só aumentava essa suspeita. Chase estava em pânico, ou ao menos era o que parecia. Breathe for me, Miss Pointer. Calm down and breathe for me, okay? Breathe fast like that, you're not helping yourself, okay? I don't ever take this road. What made you come down this one? I missed my last one. Oh, you did? I did. I never been down this road before. There was a man. There's a tall person. That's all I know. And what was he wearing? Dark clothes is all I know. Dark. Did you see any type of firearm, rifle, or anything like that in his hands? No. Ela manteve a afirmação de que um homem simplesmente apareceu, atirou em Robert e foi embora sem tocar em Chase. Por que motivos ele deixaria uma testemunha ocular tão óbvia viva? Chase estava nervosa e detalhava cada vez mais a história, chegando a contar tudo sobre o relacionamento dos dois. Okay, what were you saying? I'm sorry. He's contacted an attorney to get a divorce, and I was okay with that. We've been married 6 years.
Almost 7 years. Quando ela logo contou que Robert tinha entrado com um pedido de divórcio por conta das traições, a polícia logo leu seus direitos. Ela não foi presa nesse momento, mas eles deixaram claro que tudo que fosse dito poderia ser usado contra ela. Alright, listen to me. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. Em determinado momento, ela diz que antes de tudo acontecer, ela estava em uma casa de um amigo chamado Michael Garza, e quando perguntaram se eles mantinham um relacionamento, ela prontamente respondeu que sim. Michael era um dos vários homens com quem Chase se relacionou. A polícia já tinha colocado ela como principal suspeita, então logo levaram ela para o interrogatório, que começou por volta das 2h20 da manhã e durou 8 horas. Até que durante a sessão, o oficial perguntou quem atirou em Robert e Chase disse que Michael tinha atirado. Who killed your husband? Who shot Robert? Can you say that louder for me, please? Ela disse que tinha pedido a Michael para dar um susto no Bob, mas que não sabia que ele ia atirar de fato. O combinado seria para o Michael ficar agachado no banco de trás do carro e aí o Bob ia chegar e ia rolar toda a situação. Porém, segundo a Chase, ela disse que não viu o Michael entrar com a arma no carro e para tentar amenizar a situação, ela disse que quando tudo começou a acontecer, ela gritou para parar e para não fazer aquilo. Mas foi quando deixaram ela sozinha na sala de interrogatório que foi quando tiveram certeza do que tinha acontecido. A polícia então foi atrás de Michael Garza para interrogá-lo, mas assim que chegaram em sua casa, perceberam que ele já tinha fugido. Enquanto isso, a família e os amigos de Robert sofriam com a perda de seu companheiro no velório organizado por eles. O evento estava lotado de bombeiros que trabalhavam com Robert, que relembraram o quanto ele era responsável e apaixonado por sua profissão. Durante a investigação, encontraram uma série de mensagens do celular de Chase com diversos homens. Aparentemente, Chase tinha acesso às mensagens que Robert enviava pelo Facebook e viu uma conversa do marido com um advogado, dando a entender que ele queria o divórcio e provavelmente faria isso de surpresa. Os investigadores acreditam que ela tinha visto essa mensagem, pois no dia seguinte à conversa de Robert com o advogado, ele foi morto. Além disso, Chase tinha convencido Robert um tempo atrás a torná-la a principal beneficiária do seu seguro de saúde, que antes eram suas filhas Nicole e Natalie. O apólice de Robert somava mais de $685 mil. A família de Robert acredita que desde o início Chase só ficou com ele pelo dinheiro e se casou especificamente por isso. A mudança do nome do beneficiário foi feito em abril daquele ano e logo após isso a Chase começou a procurar ali entre os homens que ela saía quem poderia fazer o trabalho sujo por ela. Ela então inventou uma história de que ele a agredia fisicamente e que por isso queria arruinar a vida dele. Aí quando a polícia foi investigar o telefone dela, viram as mensagens e perceberam que o Michael era o cara que mais tinha topado fazer isso e perceberam que era justamente por isso que ela conversava com ele e não puramente por algum outro desejo. Inclusive era com o Michael que ela estava conversando naquela viagem lá do México que o Bob viu ela conversando com alguém. Nessas mensagens, Chase dizia que Robert ia pegá-la mais cedo ou mais tarde, no que Michael respondeu que atiraria nele primeiro. Nas mensagens enviadas alguns meses antes do crime, fica claro que Chase queria Robert morto, e em uma delas ela disse que queria que ele ficasse sem ar em um incêndio. No dia 11 de julho, ela enviou uma mensagem dizendo que precisava dele longe, e no dia anterior ao crime, Chase mandou uma mensagem para Michael dizendo que já tinha se decidido. A busca por Michael continuou, e no dia seguinte que a polícia encontrou a casa onde ele estava, ele se entregou e confessou o crime. Pela quantidade de provas que a polícia já tinha, Michael imediatamente foi preso pelo assassinato de Robert. A única coisa que eles não tinham encontrado ainda era a arma do crime, até que 5 semanas depois, um fazendeiro local estava arando seu terreno e encontrou uma arma enterrada. Ela foi analisada e confirmaram que batia exatamente com a arma usada para matar Robert, além do local encontrado também ser próximo aonde o assassinato ocorreu. O julgamento começou com Michael no dia 10 de julho de 2018 e ele afirmou que quem matou não foi ele, mas sim Chase. Segundo ele, Chase deixou claro que queria Robert morto, então ele deu a ela a shotgun que pertencia ao irmão dele. Ele disse que nem estava no local quando isso tudo aconteceu, pois sua família estava com uma vaca doente na fazenda e ele jamais poderia sair sem cuidar dela. O júri, claro, não achou esse álibi muito convincente e no dia 20 de julho de 2018, Michael Garza foi considerado culpado pelo assassinato de Robert Pointer e condenado a 99 anos de prisão. O julgamento de Chase foi logo em seguida, ele durou 2 semanas e no final, depois de apenas 4 horas de deliberação, o júri considerou Chase culpada. Ela foi condenada à prisão perpétua com direito a condicional após 30 anos. O valor do seguro de vida de Robert foi dividido para suas 3 filhas
filhas, e a filha de Robert com Chase está sob custódias dos pais de Chase e passa períodos também com os pais de Robert. Você quer se tornar um programador, tendo 4 cursos com várias videoaulas, ensinando desde o básico até o avançado de HTML, PHP, CSS, JavaScript e muito mais, aprendendo a criar sites e até o sistema do iFood por um preço baratinho, com um valor único para ter acesso para sempre às videoaulas, com suporte certificado e podendo pegar seu dinheiro de volta em até 30 dias? Conheça o curso Full Stack da Dunk Code, o link tá na descrição.